Bem-vindos a mais um vídeo de serigrafia e hoje eu vou falar para vocês os tipos de rodo. Olha só os rodos que eu tenho aqui. Eu vou falar de cada um deles para você. Vamos começar a falar do rodo laranjado, que geralmente é laranja a cor da borracha, mas é de 60 Shores. 60 Shores é um rodo mais mole, é um rodo que deposita bastante tinta. Eu não recomendo você usar ele junto com um berço acolchoado. Eu acredito que ele vai transportar muita tinta, passar muita tinta na tela e vai fazer você borrar a sua estampa muito fácil. Então eu tenho esse rodo aqui, o laranja de 60 Shores, e também tenho esse rodo aqui de 70 Shores, geralmente com a borracha amarela. Eu vou só dar uma ajustada no brilho da tela aqui, mas você pode ver aqui, ele é uma borracha mais dura do que aquela laranja, e eu gosto bastante desse rodo para trabalhar com base de água. Então ele dá uma firmeza, mas ele não é tão duro assim. Então, para base de água, eu gosto desse rodo. E no final eu vou falar para vocês a importância do rodo azul e como trabalhar com ele. Então a minha preferência pelo rodo amarelo é por causa da maciez que ele dá com a tinta base de água. Ele deposita um pouco mais de tinta. É importante a gente também lembrar de estar bem afiado o rodo. E nesse caso, esses rodos estão bem novos. A hora que você passa ele precisa estar bem afiado. E então tem o azul também, de 80 Shores. Eu gosto desse rodo aqui por causa do seguinte: ele é um rodo que ele corta bastante a tinta. Quando você pode ver que a borracha está bem dura. Eu tenho que fazer força para envergar ela. Então ela é bem dura e ela é usada em tanto para plastissol como para base d'água. Mas a base d'água tem um macete, cara, muito interessante que você vai descobrir agora, que eu vou explicar para você. Se você trabalha com base de água, eu vou explicar para você quando que dá para usar esse rodo azul para fazer uma estampa bem legal. Agora, esse rodo laranja aqui, eu já estampei com ele na tela 77. Ele é bom, não é que eu não gosto dele, ele é bom. Só que eu prefiro o amarelo mesmo. O amarelo ele dá uma firmeza a mais sem cortar muito a tinta, né? O laranja já estampei com ele até na tela 77, não tem problema nenhum. Ele é muito bom, sem dificuldade. Agora, o azul, o que acontece? O azul ele tem um perfil assim que corta bastante a tinta, ele é duro. E aí na hora que você passa ele vai depositar menos tinta. Só que tem um segredo, eu gosto do rodo azul, inclusive eu estou mudando só para o azul agora, apesar de eu gostar bastante do amarelo. Eu vou passar a usar só o azul agora, o mais duro, porque tem um macete muito interessante. Como eu uso emulsão de azo, eu só emulsiono as telas com diazo. A diazo ela é uma emulsão muito boa e eu gosto dela para usar o rodo azul. Por quê? Porque eu vou só pegar uma tela aqui para vocês agora. E eu vou explicar para vocês assim, ó. Tá vendo essa Durex? Vamos imaginar que ela seja emulsão, porque a emulsão é uma película. Então, vamos imaginar que ela seja emulsão que a gente passa. Essa película vai ser formada na tela. Tem gente que passa uma camada e retira o excesso. Tem gente que passa duas e não retira o excesso. Então, tem várias formas de você trabalhar. Tem gente que passa na frente, tem gente que passa atrás. Então, tem várias formas de emulsionar a tela. Mas o que eu costumo fazer? Eu sou uma pessoa que dá 2 camadas de emulsão. Tem gente que dá 4. Só que pensa que esse Durex seja uma película. Então, quando você passa uma camada de emulsão só e retira o excesso, tem gente que faz isso. Tem gente que passa uma camada só e retira o excesso. Vai ficar uma camada muito fina. E aí quando você for usar o rodo azul, vai cortar tanto a tinta que vai parecer que não passou nada de tinta na tela. Então, quando você faz assim, por exemplo, uma camada na frente e outra atrás,
sem tirar o excesso, já é outro tipo, já fica outro tipo de revelação. Quando você passa 2 camadas na frente, 2 atrás e não retira o excesso, você praticamente vai criar um relevo na emulsão. E esse relevo, quando você estampa com o rodo azul, ele vai cortar bastante a tinta, só que a tinta vai depositar. Ó, fiz esse exemplo aqui só para mostrar para vocês. Ó, uma camada acaba ficando... Essa aqui é a tela, certo? O nylon. Essa aqui é a emulsão. Então aqui, ó, fica... Essa aqui é a emulsão. Então aqui fica uma camada muito fina, cara. Fica muito fina e acaba passando pouca tinta. Quando o rodo é duro, ele corta muito aqui e acaba passando pouca tinta. Agora, olha a diferença dessa daqui. 4 camadas, fica como se fosse um leve relevo aqui. E a tinta vai passar, vai depositar aqui, ó. E vai parar na emulsão aqui do lado e vai evitar serrilhado, vai evitar um monte de imprevisto. Então, você vai fazer demãos suficientes ao invés de uma camada só, onde você vai ter que repicar mais vezes. É diferente do rodo laranjado, que quando você passa a tinta com ele, ele deposita bastante tinta por causa da envergadura. Mas como a sua tela, por exemplo, se ela tiver com 4 camadas de emulsão e você estampar com rodo azul, vai estampar e vai ficar perfeito, rico em detalhes. Por quê? Porque a sua emulsão já está como se fosse um leve relevo. E aí vai fazer com que a tinta passe ali, sem perder os detalhes, vai ficar show de bola, cara, sem serrilhado nenhum. E eu utilizo o rodo azul para fazer isso. Se você é o tipo de pessoa que faz apenas uma camada e retira o excesso ainda, que eu já fiz isso, eu já passei uma camada do lado de fora, já retirei o excesso. Eu não gosto porque fica muito áspero a tela, não fica lisa e acaba ficando uma coisa esquisita de trabalhar. Então eu passo a emulsão na frente e atrás, crio um leve relevo ali e aí faz com que a tinta seja cortada com riqueza em detalhes sem ficar aquele serrilhado também. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado sobre tipos de rodo e o macete aí do rodo azul. Um abraço!